Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem e vamos iniciar para mais um conteúdo do nosso canal. Aquele conteúdo que ajuda você a transformar o mundo. Como que eu vou transformar o mundo? Quando você ensina uma criança a ler e escrever, você está transformando o mundo, porque você ensinou algo que ela nunca mais vai esquecer. Então, vem comigo para esse vídeo, não se esqueça de ativar o sininho e compartilhar e curtir esse conteúdo. Olha só, respondendo algumas perguntas dos níveis de alfabetização, como saber em que nível na escola esses níveis de alfabetização a criança deve estar. Em qual série a criança deve estar quando ela está no pré-silábico, quando ela está no silábico, quando ela está no silábico alfabético, no alfabético. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esses níveis de alfabetização foi quando a minha irmã iniciou o magistério há quase 20 anos atrás. E eu nem sabia o que era isso. Ela falava assim: ai mãe, eu tô com medo se eu vou conseguir fazer os meus alunos escrever, a ler. E olha, minha irmã não é muito velha, viu gente? Ela só aprendeu, ela fez magistério e ela é uma ótima professora também, é prof que nem eu, nós duas, quer dizer, eu sou prof que nem ela, mas tudo bem. Eu fiquei assustada, que a Camila tá falando de níveis alfabéticos? Ela tá falando que as crianças escrevem garatuja, o que é isso? E as mães vinham perguntar para ela e ela dava um monte de explicação e as mães saíam dali satisfeitas, mas vou dizer, não que eu tô falando da minha irmã, tá bom, gente? Mas ela sabe. Mas não tão satisfeitas. Sabe por quê? Elas ficavam com um ponto de interrogação. Assim como você tem esse ponto de interrogação de saber o que o seu filho sabe e o que ele deve saber. Olha, o meu filho sabe um pouco das vogais, ele escreve o nome, mas é só isso. E ele já tem 5 anos, ele já tem 7 anos, aonde ele deveria estar? Será que a escola está seguindo o nivelamento certo para que ele possa se desenvolver e chegar a esse nível aqui, que é o nível alfabético? Será que é a escola? Então, vou responder essa sua dúvida hoje nesse conteúdo. Então, clica aí, continua nos ouvindo para que você possa aprender. A criança, ela começa as suas primeiras escritas com essas escritas chamadas de garatujas, que ela vai fazendo um monte de ireógrafo, assim, né? Ela vai achando que ela está escrevendo alguma coisa. É o primeiro jeito que a criança começa a escrever assim. Então, quando a professora do seu filho diz assim: olha, ele não saiu das garatujas, o seu filho não consegue reconhecer letras. A criança já, a partir dos 3 a 4 anos de idade, ela já deve reconhecer algumas letras. E quais são essas letras que ela deve reconhecer? As letras do seu nome. É a primeira coisa que a criança reconhece. Por que é a primeira coisa que a criança reconhece? Porque é a primeira coisa que você, mãe e pai, ensinou para o seu filho. Então não diga que você não pode ensinar o seu filho, você pode ensinar. Se você está aqui nesse conteúdo é porque você sabe que você, pai e mãe, pode ensinar o seu filho a ler e escrever. E se ele está com alguma dificuldade para ler e escrever, o nosso curso Estuda Meu Filho pode te ajudar. Então, o seu filho está aqui olha, o seu filho não avançou desse nível aqui de garatuja, eu acho que ele deve, a professora vai dar as orientações, deve estar trabalhando a coordenação motora, a atenção, a professora talvez diga, eu tenho trabalhado com ele a letra do nome, mas não está conseguindo memorizar. E a criança nesse nível aqui, de ainda escrever garatuja, ela vai até os 3, 4 anos de idade, que se refere à fase da educação infantil. Algumas crianças, hoje aqui no Brasil isso tem diminuído, não fazem parte dessa educação infantil. Se o seu filho não está matriculado na escola nessa idade, você deve trabalhar em casa com ele. Como iniciar
esse processo da escrita, para que ele saia do nível de garatuja, fazendo esses riscos e consiga grafar a letra A, a letra E. Você vai trabalhar com ele o caminhar sobre linhas, o pular, correr, pular corda, também a escrita, que eu já falei em alguns outros vídeos, a escrita na areia, com os dedos. E uma dica bem legal que tem em alguns lugares à venda com bastante facilidade é agora um quadro que você pode colar na parede e é apenas um papel, né, de parede, e a criança vai estar ali escrevendo. É importante nessa faixa etária, no início da escrita, que é de 3 a 4 anos, não dê já direto para a criança um lápis, porque o lápis ele é difícil de pegar. Dê para crianças aqueles, aí você diz assim, olha, por que querem esse giz grosso? Por que ele gosta tanto de escrever no quadro com canetão da professora? Porque o seu filho gosta e prefere escrever e pegar um canetão do que um lápis. Mas olha que a diferença já no pegar. Qual que é melhor para a criança, mais fácil, que ela vai conseguir agarrar com a mão com maior facilidade? É um canetão, olha gente, bem mais com volume, bem mais grosso, e olha o lápis aqui, ele é bem mais fino. Se você for ir introduzindo os lápis na vida do seu filho, que você vai fazer isso, ou das crianças do nível da educação infantil, prefira os lápis triangulares. Eles ajudam melhor com que a criança consiga, na sua fisionomia aqui da mãozinha, tá pegando o lápis melhor. Mas de início, dê para ela, prefira com espessura, mais grossinho. Então tem aqueles lápis que são chamados de jumbo, ou você também pode dar canetões. Converse, claro, com ele para não sair escrevendo aí nas suas paredes, né? Mas vai dar tudo certo. Então na fase pré-escolar, ela tá aqui escrevendo garatujas. Depois ela vai iniciando a sua educação infantil. E ao iniciar a educação infantil, o seu filho, se ele tem de 4 a 5 anos, que é essa fase da educação infantil, ele tem que sair desta fase. É interessante que ele saia aqui, saia deste nível pré-silábico, do pré-4 ao pré-5, pré-silábico, e depois do pré-5, né, que é aos 6 anos, isso é educação infantil. Educação infantil. EI, tá? A criança vai estar aqui sem valor sonoro ou com valor sonoro. Ela vai estar nesse nível. Ela tem que estar aqui. O que é isso com valor sonoro e sem valor sonoro? Ela consegue reconhecer o som da letra A ao escrever casa ou bala, por exemplo. Ela coloca o A e o A aqui, ela já reconheceu o valor sonoro das letras. A criança sempre começa reconhecendo primeiro a sonoridade das vogais. Por isso, pai e mãe, educador, é importante que você ensine para a criança os sons primeiros das vogais. Por onde começar? Você começa pelo nome da criança, depois ela reconhece, ela se reconhece e ela vai depois para esse nível das sonoridades. Ela tá sem valor sonoro, ela só coloca letras aqui, ela escreve casa com as letras do seu nome, tá? Ela vai aqui, o nome da minha filha, Beatriz. Ela vai colocar o B, o A, o T, o Z, para escrever casa. Ela não tem valor sonoro, mas ela já sabe, ela já saiu aqui das garatujas, ela já sabe que precisam de letras, ela já reconhece as letras e coloca ali letras de forma desordenada. Mas com valor sonoro, ela já reconhece os sons de algumas letras. Isso é na educação infantil. A educação infantil precisa dar conta neste nível aqui. A educação infantil precisa, é importante que você
na hora de nivelar o seu filho, quando ele sai do pré-5, quando ele sai da educação infantil, que ele já esteja reconhecendo alguns sons. Professora, que sons? Ele já precisa estar reconhecendo. Ele já precisa estar reconhecendo os sons das vogais. Ele já precisa estar reconhecendo alguns sons simples. Quais são os sons simples, hein? Olha, não fala grego, fala para que todo mundo possa entender. Ele já pode estar reconhecendo o som do B, o som da letra M, que são letras com apenas uma sonoridade. Então ele já consegue escrever bola, ele já bota o bó, mas ele ainda não reconheceu o lá. Você, professor, precisa ajudar essa criança a se desenvolver nesse nível. Então, olha, mas eu quero ir além. Então, se você quer ir além como professor, como pai, nos ensinamentos do seu filho, não fica só aqui, né, gente? Vamos seguir para os próximos níveis. E o quanto antes a criança se inteirar nesse mundo das letras, antes ela vai desenvolvendo a sua consciência fonológica, de que tudo que ela fala, ela ouve, ela escreve, tá bom? Então, a educação infantil, mas deixando assim, nivelando bem quadrado, nós deixamos a educação infantil com essa parte. Daí o seu filho entrou para o primeiro ano. O primeiro ano, essa parte fica bem pertinho, essas duas bem pertinho, porque a maturidade da criança também não está tão desenvolvida, ela está desenvolvendo outros saberes junto na educação infantil, que eu não vou me aprofundar aqui quais são esses outros saberes, mas ela desenvolve o saber do ser, do eu, do todo nesse momento aqui, organização, espaço, tudo. E nesse momento da alfabetização, que ela já está aqui com um valor sonoro, ela teve uma educação infantil com êxito, ela saiu já com as sonoridades, ela chega no primeiro ano para esses dois níveis, entre 6 e 7 anos de idade, que é o nosso primeiro ano do ensino fundamental. O nosso ensino fundamental 1, nós chamamos aqui no Brasil, ensino fundamental 1, compete para que a criança, no primeiro ano, tá, do ensino fundamental 1, ela inicie com o silábico alfabético e termine com alfabético. O que é o silábico alfabético? Ela vai trocar. A minha filha acabou de fazer isso aqui comigo. Ela estava escrevendo o meu nome. O meu nome não é um nome fácil para escrita, tá? Se ele é Daniela não faz o som do A, o som regular da letra A, e ela ia escrever assim, ó, ela ouviu D, daí eu falei para ela D, e ela botou, mãe, agora que letra é a próxima? O E, porque não tem o som do A. Ela não lembrou, daí eu fiz assim, filha, é o A triste, é Daniela. Ah, então é o A, né, mãe? Ela foi lá e arrumou, colocou a letra A. Então a criança vai fazendo ainda algumas trocas no silábico alfabético. E ela bota o Ni, ela não ouve às vezes o E, Dani E, ó, é outro som da letra E, ela não colocou e ela só bota o Lá. Ela botou com E, vou deixar o E aqui para vocês. Dani, ela tá escrito, ela escreveu, ela já conseguiu quase formular todos os sons no meu nome. Ela colocou Dani, ela, o E foi outro som, ela não ouviu. E nesse momento, ela vai conseguindo, você vai fazendo as intervenções corretas e vai dizendo para ela, ouve, fala de novo, com mais calma, vamos ler, vamos escrever, faz ela olhar as palavras, faz com que ela se aproprie. Eu gosto muito dessa palavra. A criança precisa se apropriar, se empoderar da escrita. Você precisa dar poder a ela no que ela está escrevendo. Faz ela escrever. E essa parte aqui,
esses 2 níveis, que é o primeiro ano do ensino fundamental, a criança precisa, quando ela escreve, você precisa olhar para ela e dizer assim: você pode ler o que você escreveu? Questione essa criança quanto ao que ela escreveu. Faça a releitura com ela, para que ela ops, está faltando letra, eu não consegui ler. Então, esse momento é o momento da reescrita. É o momento de você dizer para a criança: será que você escreveu certo? Vamos ler juntos. Dá os parabéns para a criança. Quando ela escreveu, ela quis dizer que joga bola. O joga, ela não escreveu direito. Eu jogo, olha aqui, ó. Jogo bola. Escreveu assim. Lê o que você escreveu para a prof. Eu jogo bola. Então, o que está faltando aqui no jogo? Questiona a criança. Esse é o momento para que ela saia deste nível silábico alfabético para alfabético, para que ela consiga escrever as palavras da forma da gramática e da ortografia corretamente. Quanto mais ela ler e reler o que ela escreveu e ler de novo, escrever de novo e assim for fazendo, melhor vai ser. Eu gosto de comparar e vou finalizar esse conteúdo com isso. A leitura e a escrita com exercício físico. Quanto mais você pratica o exercício físico, melhor você fica. Quanto mais você pratica a leitura, melhor a criança vai praticar. Então, se a sua criança não está lendo, não está fazendo a parte oral da leitura, oralidade, ela vai estar praticando menos e ela não vai conseguir o quê? Subir de nível, melhorar. A cada dia está mudando. Então, não se esqueça, praticar para chegar aonde você quer. Pratique a leitura todos os dias. Até o nosso próximo conteúdo.